É impressionante como a maternidade revela os nossos buracos, né? Na hora que nasce uma criança, as coisas fogem totalmente do seu controle. Na gestação já fogem do seu controle. O que a maternidade tá me tirando que eu estou infeliz? Bem-vindo ao podcast As Convictas. Eu sou Marla Littke. Eu sou Júlia Castilho e esse é o quadro Confissões de uma Convicta. Um espaço para falar sobre aquilo que pesa na alma da mulher cristã. A cada episódio, um caso real, uma dúvida sincera. E nós, como suas amigas, vamos compartilhar com a nossa convicção sobre o assunto. Aqui nessa caixa, nós temos confissões de mulheres cristãs. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver, Júlia. O que será que tem para o episódio de hoje? Maternidade. Vamos ler. Eu amo meus filhos, mas não estou feliz na maternidade. O que isso diz sobre o meu caráter? Uau! Pergunta pesada, hein? O que isso diz sobre o meu caráter? Nossa. Olha, posso começar dando a resposta? Pode. Acho que isso não diz nada sobre o seu caráter. Sendo bem sincera aqui. E bem direta também. Eu sou mãe, na verdade, de 2 filhos. Uma filha que já tá bem criada, que tem 18 anos, e um bebezinho de 1 ano de idade. Então, assim, para um bebezinho de 1 ano de idade, Marla, assim, quem tem bebê sabe como é difícil ser mãe. Tudo que envolve isso, né? Abrir mão de uma série de hábitos, abrir mão de uma série de confortos. E muitas vezes isso é desconfortável e em muitos momentos isso traz infelicidade. Isso não significa que você é uma pessoa ruim. O que você acha sobre isso? Eu lembro muito bem quando a gente tava conversando, né, lá assim que você teve o Levi. Porque você tava grávida e tal, e aí toda aquela alegria assim, e aí logo que veio um monte de problema, você falou assim, Mara, por que você não me falou de tal coisa? Eu falei assim, é que a gente não fica falando. E eu acho que é uma coisa que ainda é um tabu. A gente não fica falando mal da maternidade justamente porque parece soar ruim. Tanto ela fala assim, eu amo meus filhos, mas não estou feliz na maternidade. Eu acho que não é nem uma questão, ela tá falando de felicidade, né? Primeiro que eu acho que felicidade é uma questão muito etérea, assim, né? E é uma coisa muito de escolha. A gente escolhe ser feliz. Então, assim, a gente ama seus filhos, você pode estar feliz aqui, mas você tem que cuidar dos seus filhos. Você tem obrigação perante Deus de cuidá-los. Não é que tem que ser um sentimento, é um princípio. Você tem que cuidar, independente se está bem ou não, de você estar feliz ou não. Enfim. Mas aí você falou, eu acho que a gente não compartilha isso. Mas é uma coisa muito real. A gente tem horas que a gente tá querendo, falar assim, cara, deixa eu jogar essa criança na parede, eu não tô aguentando, eu quero fugir, eu quero ficar longe 1 semana, eu não quero ver a cara deles. A gente não é uma pessoa ruim por isso. A gente tá cansada, tá sobrecarregada, tá estressada, entende que as crianças nos deixam no limite, as crianças vão nos testar, as crianças estão aprendendo, nós também não somos perfeitos, temos impaciências e tal. Eu acho que mais do que tudo é a gente se moldar o nosso caráter a partir da maternidade. Nossa, cara, é impressionante como a maternidade revela os nossos buracos, né? Uhum. A nossa preguiça, a nossa irritabilidade, a falta de domínio próprio. São tantas coisas, são tantas nuances. E se você não tá feliz, tenta descobrir qual que é a razão. Por que eu não tô feliz? O que a maternidade tá me tirando que eu estou infeliz? Né? É uma reflexão que tem que ser feita. Eu acredito que a maternidade é uma ruptura muito grande. E é uma ruptura abrupta. Porque existem algumas mudanças para as quais você se prepara para viver. Existem mudanças que você se organiza para viver. E por mais que você se organize para viver a maternidade, né, engravide do jeito mais tradicional possível, faça planos, na hora que nasce uma criança, as coisas fogem totalmente do seu controle. Na gestação já fogem do seu controle. Uhum. Eu tive uma gestação muito tranquila. Mas a minha irmã tá grávida agora e a gestação dela foi muito diferente da minha. Teve várias questões, muitas questões que eu nem entendo. Então minha irmã vomitava o dia inteiro, 10 vezes por dia, ficou tonta, desmaiou, aconteceu tanta coisa com a minha irmã e comigo não aconteceu nada disso, eu tive uma gestação de boa.
Então a gente vê que só de você engravidar já mudou totalmente as coisas saíram do seu controle. Quando nasce a criança, as coisas fogem do seu controle também. E aí você vê que o tempo não é mais seu, você vê que as prioridades... você não tem mais controle sobre as prioridades. Não é você quem elenca as prioridades. É o seu filho. Muita coisa é em função da rotina do seu filho. Os lugares onde você vai, você pensa 2 vezes se seu filho cabe, se está no momento. A sua vida profissional muitas vezes também sofre abalos diante dessa questão, né, da questão dos filhos. Então, assim, um filho vem e ele muda tudo do dia para a noite. Uma hora você tá grávida, tá lá assistindo seriado, entendeu? Fazendo o que você quer. E no outro dia essa criança nasce, muda absolutamente tudo. Né? No caso de um parto, né, de uma maternidade mais convencional, assim, tem toda a questão hormonal ainda que tá envolvida com isso. Então, assim, sentimentos existem, gente. Isso não faz de você uma pessoa ruim, não faz você ter um caráter ruim. Agora, se você falar pra mim, joguei meu filho pela janela, aí tudo bem, é outra coisa que a gente vai ter que conversar, né? Mas, assim, sentimentos, vontades, enfim, conflitos a gente tem como mãe, isso é inevitável, porque a ruptura é muito abrupta. E demora pra gente se ver num novo papel. Acho que o primeiro filho faz muito isso, né? E a gente tem que entender que nós somos pecadoras e que o amor, ele vem de Deus. Quando a Bíblia fala que até uma mãe pode esquecer do seu filho, isso parece forte, né? Porque a gente romantiza demais, que a mãe tem que amar, a mãe sempre cuida, a mãe... Não, tem momentos que também a gente vai, às vezes, olhar pro filho, não vai sentir aquele paixão, aquela coisa, a gente vai lá e fala assim, nossa... Tá fazendo isso de novo, é difícil, né? Sentir isso. É uma coisa assim, como é que eu posso estar sentindo isso pelo meu filho? Porque realmente nós somos humanos, nós temos sentimentos falhos, nós enfraquecemos. Pode até esquecer do filho, que a Bíblia fala que pode acontecer. E eu lembro muito de um texto do meu pai. Meu pai, ele é pastor, ele é falecido já, mas ele sempre trabalhou muito com relação de lar e família, professor de teologia nessa área. E ele elaborou uma frase e diz assim, ó, o amor é um princípio ativo que promove somente o bem. Então, o amor como princípio não é um sentimento. O que é um princípio? É uma coisa que você tem enraizada ali, que você vai fazer e vai seguir, independente do que aconteça ao seu redor. Então, assim, você ama seu filho, você vai cuidar do seu filho, tem um dia que você pode estar com raiva dele, tem dia que você não está feliz com a maternidade, mas você tem o princípio de cuidar. E o amor é genuíno? Não é genuíno? O amor vem de Deus, a gente tem que estar enraizado em Deus. Por isso que todo dia que está com Deus, Senhor, eu tô odiando meu filho agora, eu quero jogar ele, eu tô com raiva, Senhor, me ajuda, por favor, me dá paciência, me dá o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, amor, paciência, longanimidade, domínio próprio. Nós não temos isso, é o Espírito Santo que dá pra gente. Senão a gente não consegue. Com certeza. E, assim, eu acho que a experiência também varia muito de um filho pro outro. Às vezes o impacto que o filho trouxe na sua vida e às vezes os resultados não são desejáveis, entende? Então, existe todos esses conflitos internos que muitas vezes tiram nossa felicidade. Eu acho que quando a gente olha para a felicidade de uma maneira exatamente como você está trazendo, como princípio, tira esse peso. Eu não tô sentindo, mas não significa que eu não ame, não significa que eu não tenha caráter, não significa que eu não vá me sacrificar e fazer tudo o que for necessário pelo meu filho. Só significa que nesse momento eu não tô feliz. Né? Só significa que talvez eu não tenha conseguido ressignificar ainda tudo que os filhos trouxeram para minha vida. Talvez a expectativa que eu tinha não conversou com a realidade da maneira como eu previ que faria. Isso não significa que você é uma mãe ruim, não significa que seus filhos não eram desejados. Então a gente tem que tentar tirar um pouco essa carga pesada, essa culpa desnecessária, para trazer leveza que é muito bem-vinda nesse momento em que você se vê, às vezes, sobrecarregada com filhos e com dilemas. Né? Eu acho que é interessante pensar também o que está causando esse sentimento de infelicidade, sabe? Você tocou num ponto importante. O que está causando isso, né? Você falou de ressignificação. A gente está falando aqui mais do campo espiritual, mas a gente vamos mais para o campo psicológico, né? Quando a gente vira mãe, isso resgata muitas coisas da nossa própria infância, da relação com os nossos pais. E muitas vezes a forma como a gente se sente em relação aos nossos filhos, à nossa maternidade,
envolve traumas, envolve questões mal resolvidas, envolve questão com nossos próprios pais. Então, muitas vezes a gente precisa de uma terapia, a gente precisa conversar com uma mãe mais experiente, a gente precisa ler livros que falam de maternidade, precisa entender de onde vem essa infelicidade e tentar trabalhar emocionalmente. Nem sempre a questão é espiritual, às vezes é uma questão emocional mesmo, que você tem que ir lá entender, ok, eu tenho essa dificuldade, porque lá no passado era tal coisa. Por exemplo, muitas mulheres têm depressão pós-parto, ou têm uma rejeição ao filho, têm uma preferência para um filho do que para o outro. Muitas vezes essa raiz é uma raiz emocional, psicológica, que tem que ser tratada em terapia. Exato. E muitas vezes é negligenciado, né? A gente prefere acolher a culpa, dizer que a gente é uma mãe ruim, que a gente não tem caráter, quando na verdade tem que entender o que tá desajustado. No meu caso, quando eu tive o meu bebezinho, que eu tive uma gestação muito tranquila, eu tenho um testemunho muito bonito para contar com relação à maternidade. A gente pode conversar sobre isso em outro momento. Eu tenho 2 tipos de maternidade. Uma filha que eu adotei e um filho biológico, né? Que eu pari, que foi outra experiência diferente. Então, assim, cada maternidade trouxe para mim uma experiência diferente, uma renúncia diferente e uma expectativa versus realidade. Nenhuma das 2 experiências era como eu imaginava. Todas elas foram diferentes, em diferentes graus. Mas no caso do meu bebê, não foi só pra você que eu virei e falei, por que você não me contou antes? Eu peguei todas as minhas amigas, mães, eu falei, por que vocês não me disseram que era tão difícil? Eu tive uma amiga que passou por muitas dificuldades também, que o bebezinho dela era prematuro, ficou internado na UTI neonatal. Então, assim, ela enfrentou muitas questões que às vezes não é a realidade de todo mundo, né? E ela compreendia o meu caso, que não foi esse, né? Meu filho não teve nenhuma dessas questões, assim. Ele teve outras que eu posso falar em outro momento. E ela vinha até mim e falava assim, eu me senti tão sozinha no meu momento, quando aconteceu comigo, foi tão diferente daquilo que eu imaginei que seria, porque foi tão dolorido ver minha filha daquele jeito, internada e chorando e não poder acolher, que eu entendo o que você está passando e eu quero te acolher. Foi assim, uma mãe que passou por uma experiência difícil e me acompanhou muito, sabe, nessa minha jornada. Mas eu virei pra todo mundo e disse, cara, vocês... Como todo mundo tem filho, meu? É muito difícil isso daqui. Os sentimentos muito aflorados, as expectativas. E quando a gente vê que a gente se sente insuficiente, né, pro filho, muitas vezes. São muitos conflitos internos que aparecem. Só que o que estava desajustado não era o trabalho que o filho dava. Algumas pessoas vieram falar isso pra mim. Júlia, é assim mesmo. Olha, eu fiquei não sei quanto tempo sem dormir. Eu fiquei não sei quanto tempo sem sair de casa. Comigo era assim. Eu falo, sério? Por que você nunca falou isso? Meu Deus, você também passou por isso. E muita gente passa por isso, né? A questão é que, no meu caso, muitas vezes, por isso é um tabu, as pessoas não conversarem a respeito, a expectativa estava desalinhada. Uhum. Então eu imaginava uma coisa muito tranquila, eu imaginava a exceção. Na verdade é isso. Às vezes as pessoas que têm uma maternidade muito tranquila talvez sejam uma exceção. Depois que eu comecei a conversar com um monte de gente, eu vi, cara, é difícil pra todo mundo. Assim, aqui falando, eu, meus filhos, mas não estou feliz na maternidade. Às vezes ela tá colocando como não feliz, mas não tá não sabendo verbalizar exatamente qual que é a questão. Pensar qual que é a raiz, porque assim, o filho suga a mente, os filhos sugam realmente. A gente perde coisas que a gente tinha antes, a gente perde nosso tempo, nossa identidade. Tentar buscar o que tá causando essa infelicidade. Às vezes eu tô sem tempo pra eu fazer uma coisa que eu gosto, ou eu não tô trabalhando, não tô tendo dinheiro, ou não tô deixando de fazer exercício. O que é que você pode fazer por você pra resgatar um pouco, pra te deixar mais feliz? Independente de filhos, se você está feliz consigo mesmo, você vai estar mais feliz com seu esposo, com a maternidade, etc. Então o que tá faltando? Às vezes é assim, cara, eu preciso de meia hora pra ler. Eu preciso sair pra caminhar, fazer exercício. Eu preciso fazer um trabalho manual. Eu preciso trabalhar meio período. Às vezes tá lá, o dia inteiro, eu preciso trabalhar meio período. Tenta fazer esse exercício para descobrir o que você precisa. Que muitas vezes você vai ser uma melhor mãe e se sentir melhor com a maternidade se você tiver sentido bem consigo mesma. Às vezes a gente tem um ideal, tipo assim, eu tenho que ficar com meus filhos o tempo inteiro. Eu tenho que brincar o tempo inteiro com eles. Eu tenho que... Tá, mas será que você tá dando o seu melhor pro seu filho
dessa maneira, toda essa dedicação, mas você tá infeliz, se você tá com o dia inteiro, mas se você tá infeliz, não tá adiantando. Então, o que você precisa fazer por você? Fazer esse exercício, não faça esse exercício, pense, o que eu posso mudar? E às vezes você vai precisar de ajuda, você vai precisar de ajuda do marido, vai precisar de ajuda de um pai, de um familiar, ou às vezes de um vizinho, falar assim, cara, você fica aqui 2 horas na semana com ele, comigo? Sei lá, pensar uma estratégia para você ter esse tempo para resgatar algo que tá impedindo de você. Organização, né? Organização, né? O meu obstetra, no dia seguinte que o Levi nasceu, ele foi, né, visitar a gente lá na maternidade, normal. E ele virou pro meu marido e falou assim, olha, quero falar com você que vocês têm que se organizar para que a Júlia tenha pelo menos 1 hora por dia para fazer alguma coisa que ela gostaria. Cara... Quando ele falou isso, primeiro que eu fiquei chocada. Eu, tipo assim, 1 hora? Será que eu não vou ter 1 hora por dia para fazer alguma coisa? Tadinha, tô iludida. Como assim não vou ter 1 hora por dia? Você vai ter nem 1 minuto. O meu bebê é recém-nascido, então assim, tava dormindo, tão quietinho, a gente acha que vai ser assim, né? E no meu caso realmente não foi. E eu fiquei, cara, 1 hora, e conforme os dias foram avançando e as coisas foram acontecendo, eu vi que era difícil ter 1 hora, era muito difícil ter 1 hora contínua. Porque às vezes a gente tem minutos aqui, minutos ali, mas às vezes você deita e fala, cara, eu preciso de 5 minutos, e você não tem 5 minutos. Vem demanda em cima de demanda, a criança chorando, eu não sei o que não deu certo. Muitas vezes o meu marido, quando eu tava nesse período do puerpério, a gente ainda, meu bebê recém-nascido, ele virava pra mim e falava, amor, vai embora. E a criança chorando, chorando, não tinha nada que fosse feito com ele, não tinha mais nada que eu pudesse fazer. E ele falando, sai, você vai dar uma volta no parque e me deixa que eu vou resolver tudo. Então, meu marido foi essa pessoa que, em alguns momentos, me trouxe essa clareza, sabe? Você precisa cuidar de si. E hoje, meu bebê já tá com 1 ano, a gente consegue se organizar e eu tenho tempo de estar aqui, né? De fazer outras coisas, ter outros projetos. E isso me alimenta como pessoa, me resgata como pessoa. E de forma nenhuma, hoje, eu olho pra minha maternidade com qualquer tipo de dor, entende? Isso eu consegui ressignificar em 1 ano, acho que foi até rápido. Foi rápido. Agora, fazendo um contraponto, a gente falou de pensar em si mesma. Agora vou fazer um outro contraponto no sentido assim. Tem uma frase que eu gosto muito. Não há nada que realmente vale a pena que não exija sacrifício. A maternidade, ela é difícil. Ela pesa muito, mas ela também é um sacrifício. E a gente vai ter que aprender a se sacrificar. A abrir mão de interesses, a abrir mão do nosso tempo, a abrir mão de gostos, a abrir mão de quem nós éramos, nos reconstruímos, refazemos nossa rotina. Isso dói. Isso dói. Mas é um dever que a gente tem. A gente tem nosso filho, agora a gente tem um dever de cuidar. A gente tem um dever de amar. A gente tem um dever de ensiná-los. E muitas vezes dói. Por isso a gente precisa da força de Deus. Senhor, eu não consigo. Me ajuda. Muda meu coração. Muda minha forma de ver. E eu acho que também tem a questão... Isso que você disse do amor é uma coisa muito interessante, sabe? Porque o amor, ele não é só o sacrifício, mas é a forma como você faz o sacrifício. A gente vê... Assim, eu que sou mãe, né? Muitas vezes eu falo pra minha filha, faz tal coisa pra mim, pega lá não sei o que pra mim. Aí, como todo filho, né? Às vezes ela vai assim, tá bom. Tipo aquela coisa, né? Tipo, tudo bem, vou fazer. Faz por obrigação, né? Por obrigação. Isso é natural, em qualquer família isso acontece. E às vezes você não recebe aquilo como um gesto de amor, né? Por quê? Porque tá fazendo meramente pelo dever. Eu acho que o grande milagre que acontece na maternidade é você começar um processo de se sacrificar e passar a amar esse sacrifício. Eu acho que isso é um aprendizado, é uma decisão. E é algo espiritual também. Espiritual. Não depende. Deus vai transformando. Exatamente. E esse amor, essa alegria no sacrifício, para mim não existe outra forma de obter a não ser pelo Espírito Santo. Então, buscar Deus falando, Senhor, me ajude a enxergar o privilégio de ter o meu filho aqui comigo, minha filha, meus filhos, e me sacrificar com amor por eles, porque na verdade é um privilégio, sabe? É um privilégio. E a gente se perde muitas vezes nas nossas renúncias e esquece que o amor é uma oferta. Até Deus aceita assim, né? Quando a gente faz o nosso sacrifício, mas assim, feliz, mais contente, mas reconhecendo que é uma dádiva que a gente tem. Por mais que o nosso sentimento não seja de felicidade o tempo todo, a gente tem que ter o reconhecimento de que o que a gente tem é um privilégio. Se a gente tá falando sobre filhos aqui, é um privilégio. Eu amei.
Eu gosto muito de conversar com você sempre, Júlia. Espero que você aí também tenha gostado. Espero que essa confissão também tenha chegado ao seu coração, tenha ajudado nos seus dilemas. Compartilha com a gente aqui nos comentários o que você diria sobre isso. Quais que são os seus dilemas? Você tem seus filhos? Você tá feliz na maternidade? O que isso diz sobre o seu caráter? O que você responderia para essa convicta aqui? Aproveitando, é para seguir a gente onde, hein, Júlia? É para seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, @asconvictas, e também se inscrever aqui no canal do YouTube para você ser notificado sempre que um novo episódio surgir. A gente se vê no próximo episódio, então, do As Convictas. Tchauzinho!